Boa noite a todos, novamente. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de Ateliê 8, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA. E hoje estamos aí com mais uma aula de assessoramento, né? Sendo que eu também divulguei o edital de entrega final durante essa semana, né? É um edital bem detalhado, onde eu expliquei bastante coisa, são várias páginas escritas, mas se vocês olharem item a item, é porque tem vários itens que estão descritos e detalhados ao lado o que é para fazer em cada um. Então, nós avançamos em nível de detalhamento dentro dos materiais que vocês já têm, grande parte dos materiais que vocês já têm, por exemplo, planta baixa do térreo, planta baixa do subsolo, planta baixa de mezanino ou de segundo andar, conforme os trabalhos, né? Só que nós temos um grau de detalhamento maior dentro dessas plantas, com mobiliário, com legendas, com paginação de pisos, não em si bem uma paginação, mas uma diferenciação de pisos, né? Então eu gostaria de saber se todos já deram uma olhada nesse edital. Ainda não, prof. Ainda não? Certo, eu vou abrir ele aqui rapidamente. E além do edital, olhei aqui agora e me lembrei, eu coloquei lá no Aulas também um outro arquivo que eu chamei de protocolo para apresentação oral, que é para direcionar vocês como apresentar. Eu já tinha feito isso em outra, né, colocando ali no outro edital como que era para apresentar, mas agora eu coloquei um pouco mais no detalhe também como apresentar, porque a gente não conseguiu apresentar exatamente como é o ideal, tá? Então vamos agora nesse último painel apresentar exatamente como é o ideal e como vai ser semestre que vem, na disciplina de Ateliê 9 e de Ateliê 10, que é correspondente ao TCC 1 e TCC 2, como que serão as apresentações, como que são essas apresentações, porque não existe TCC sem defesa, né? Assim como não existe trabalho de arquitetura sem defesa, a gente sempre defende um projeto de arquitetura para o nosso cliente, né? A gente sempre apresenta. E a gente sempre precisa acreditar e ter plena convicção, plena segurança das decisões, de tudo que a gente está colocando ali no projeto, para a gente poder apresentar isso para o cliente e o cliente comprar a nossa ideia também, né? Porque a banca, o professor e a apresentação aqui acadêmica, ela não deixa de ser algo nesse mesmo sentido, tá, gente? Então, vamos ver aqui o nosso edital. Esse é o material que eu coloquei, então, no aula. Dei um zoom aqui um pouquinho maior. Então, aqui, só para nivelar... tá. Só para nivelar as informações, né? Está aqui colocado, apresentado como dia 24/6, eu vou editar isso. Nós temos a nossa entrega transferida para o dia 1º de julho, tá? Então, nós temos, essa semana não contando, nós temos 3 semanas, a partir de agora, tá?
eu já tinha lançado lá, não sei se vocês ouviram meus áudios no grupo, eu já tinha lançado uma proposta, se vocês gostariam, como turma, de transferir para o dia 1º, mas que eu tinha dito que eu precisava que todos concordassem, né? Só que o que aconteceu? No fim, a Ubra, enquanto instituição, determinou a suspensão das atividades acadêmicas no dia 24, à noite, em função do jogo do Brasil com a Escócia, se não me engano, né? Por causa da Copa do Mundo. Então, por isso que a gente tem essa transferência aí como determinação oficial da Ubra, tá, gente? Então, uma coisa que é muito importante, todas a entrega deve ser feita no dia 1º de julho, até as 23h59, e a apresentação vai ser nesse dia também. Não vai dar, como é a última entrega, eu não vou abrir para entregar depois de alguns dias após a apresentação. Então, vocês podem, inclusive, já publicar lá, já carregar o arquivo no aula e apresentar o mesmo arquivo no mesmo dia. Vai funcionar exatamente como um painel acadêmico oficial e regular do curso presencial. Pode falar, Rafael. A apresentação é para ser gravada e entregue junto, lá postada junto, ou vai ser durante a aula? Vai ser durante a aula, que nem a gente fez agora na P2, tá? Vai ser durante a aula, até porque ela é tão rápida. Então, aquela aula, aquela data ali do dia 24 não é para ser postado nada, então. Não, gente, foi transferida pela Ubra o dia 1/7. Eu vou editar isso aqui, vou colocar, eu vou tirar isso aqui lá do aula e vou substituir, tá? Aqui, ó. Essas duas aqui estão alteradas e adiadas. Adiado. Tá? Em função da nossa seleção brasileira e do jogo. Então, todas as entregas em formato de apresentação em pranchas A0. Muito cuidado, porque pranchas A0 são pranchas grandes, relativamente grandes, e a gente se perde um pouco na escala. Às vezes a gente coloca a letra muito grande, parecendo no computador que ela está muito pequena. Certo? E às vezes ela está muito grande. Então, vocês tomem cuidado. Como vocês não imprimem, vocês não apresentam o painel físico em A0 mesmo, é muito fácil de se perder nisso. Tomem cuidado, porque na vida profissional não vai ser, muitas vezes, somente online. As versões, muitas vezes, vão ser impressas. Realmente, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas escalas aí e esses tamanhos de prancha para vocês conseguirem ajustar isso, fazer esse... Escala que tu recomenda, professor? Escala de fonte, recomenda? Eu não consegui te entender, perdão. Que tamanho de fonte tu recomenda para uma ver? Tamanho de fonte? É. Vou ter que buscar uma aqui para poder dizer para vocês. Não, é que realmente eu nunca imprimi, então eu não faço nem ideia. Eu vou pela orientação que eu vejo na tela, né? Ó, a Victoria está dizendo aqui que 16 é ideal, um terço normal. É que assim, ó, vocês vão trabalhar com vários tamanhos de fonte. Eu acho que 16 a Victoria está falando em texto, por exemplo, quando vocês estão escrevendo um corpo de texto, assim. Agora, quando vocês botarem um título, por exemplo, a foto de abertura do trabalho, se tiver alguma coisa escrita em cima, né? Vocês têm que ver, assim, o tamanho, tá? Vocês podem fazer uns testes. Uma coisa que é muito interessante fazer é fazer uma impressão A4 mesmo,
não dando um fit, não ajustando o tamanho da prancha inteira a 0 para vocês colocarem ela em A4. Peguem e gerem um pedaço de impressão, vocês têm a prancha a 0 ali no computador. E vocês vão lá e selecionem uma janela, uma viewport, do tamanho A4 dentro daquela prancha, porque A4 normalmente é uma impressora que a gente tem por aí, consegue mandar imprimir facilmente no trabalho de vocês ou na casa de vocês. E daí vocês façam esse teste de impressão e vejam como é que está com o tamanho disso, para vocês conseguirem ajustar, porque dentro de pranchas a 0, vocês podem ter uma referência pelos trabalhos modelo que eu coloquei lá para vocês. Olhem naqueles trabalhos tudo que cabe dentro das pranchas a 0, tá? Então, aquilo ali está ajustado pelo tamanho. Tudo que cabe ali dentro pode caber dentro das pranchas de vocês. Claro que vocês vão ter conteúdos diferentes, organizações diferentes, mas a quantidade de conteúdo de projeto em si, ela vai ser muito similar. O que cabe numa prancha a 0 cabe meio que para todo mundo, tá? As escalas, então, tem esse ajuste de fonte aí, mas as escalas eu já estou colocando aqui para vocês mais abaixo, tá? Deixa eu ir um pouquinho mais para baixo, aqui nas plantas, ó. Estou colocando aqui para vocês utilizarem 1:200, tá? O que 1:200? O que essa escala em 1:200 vai mostrar? Vai mostrar todos esses pontos aqui que eu estou colocando aqui embaixo, em relação à mobília, e em relação à circulação, tudo isso aqui daí são elementos que tem que aparecer, né? Cota de nível, tem muitos trabalhos que eu estou vendo sem cotas de nível, não tem como compreender um trabalho sem desse nosso estilo aqui, sem cota de nível. Indicação de acessos, sabe? Então, elementos que estão acima do desenho de vocês, do plano de corte de vocês, são elementos que aparecem em projeção, em linhas pontilhadas. Tomem muito cuidado, porque algo que está acontecendo como um geral é que todo mundo está se acostumando tanto a usar BIM que acaba deixando de aprender a desenhar e de entender o que tem nas plantas. Aí, às vezes, o BIM está errado, o BIM não está mostrando algo, está fazendo algo que não está de acordo, e isso está passando no projeto porque não se sabe mais desenhar, não se sabe mais representar, não se sabe mais utilizar nada que não esteja dentro do BIM. Quer dizer que nós, arquitetos, não vamos mais criar nada, não vamos mais definir nada novo, nada vai ser criado, tudo vai ser só o que está dentro do BIM, conforme o BIM nos disser que está certo. Fica a reflexão. Pode falar, Andrei. Prof, já aproveitando a deixa sobre o edital da S, o feedback, a nota P2, quando a senhora vai disponibilizar, porque o feedback a gente vai ter que corrigir para S, né? Para corrigir o que está errado na P2 e começar a fazer o novo edital. Tá, mas isso tudo a gente foi conversando nas aulas, né? Sim, sim. Não é novidade para vocês, tá? Mas agora, até sábado, eu coloco tudo lá, tá? Mas é o que nós conversamos nas aulas, é basicamente aquilo que vocês apresentaram e eu falei para vocês, tá certo? E os assessoramentos também aqui. Então, a P2 a gente ainda eu preciso dar uma olhada, eu só vi um posicionamento de corte de pele ainda, por isso que eu até tenho que repassar rápido aqui isso aqui, para eu poder ver os posicionamentos de corte de pele com vocês, tá? Vou repassar então aqui gráfico, aqui vem falando sobre a graficação deve esclarecer o tratamento e estereotomia, tá? Uma palavra difícil, estereotomia. O que é estereotomia, gente? Estereotomia é a diferenças de pisos, certo? Então, a gente precisa conseguir identificar na planta o que é um tipo de piso, o que é outro. Não necessariamente ele precisa estar paginado. O que é paginado? É estar exatamente os quadradinhos, né? Se for
porcelanato, se for outro tipo de piso, só que ela precisa ter algum tipo de representação para a gente entender que tem um piso ali e que esse piso está diferente de outro piso, certo? Novamente, eu reforço, usem os trabalhos referência, em especial na parte de graficação, isso fica muito forte, fica muito evidente, a graficação dos trabalhos está sempre muito boa, aqueles que eu coloquei lá para vocês. Nós aumentamos agora para 3 cortes, tá? Também em escala 1:200 e também com alguma mobília. A mobília e a escala humana, tá? Pessoinhas, calungas, carrinho de lado, caminhãozinho de lado, vocês sabem o que eu estou falando. Uma árvore, uma vegetação em vista, tá? Claro, tudo compatível com o que está nas plantas. E daí nós temos as elevações, né, que são as fachadas da edificação, todas, inclusive as internas, certo? Se houverem. Um diagrama estrutural, que é aquela perspectiva explodida que eu falei para vocês, que deve representar a estrutura da edificação, né? Aquele diagrama que vai abrindo, assim, que vai explodindo para cima. Isso eu já tinha explicado para vocês também. E aqui entra o diagrama de materialidade. O diagrama de materialidade ele é muito simples e também está exemplificado lá nos trabalhos. Vocês vão pegar uma imagem tridimensional do projeto, em perspectiva, certo? Uma perspectiva meio aérea, assim, que pegue num ângulo meio de lado aéreo. E vocês puxam linhas e vocês vão botando representações com bolinhas, assim, do que é as materialidades principais que vocês vão indicar no projeto de vocês. Então, vocês vão botar lá madeira, vegetação, aço, certo? Isso é um diagrama de materialidade e tem vários exemplos também lá nos projetos que eu coloquei para vocês. Aí nós temos aqui as perspectivas, que são as imagens tridimensionais. Não necessariamente precisam ser renders, não precisam. Podem muito bem ser imagens do SketchUp ou imagens sem renderizadas, mas elas precisam ser compreensíveis para o entendimento da proposta, tá? Então, recomendo que vocês me mostrem, assessorem isso comigo, para a gente poder definir, porque muitas vezes vocês estão posicionando num lugar que não está mostrando muito bem, vocês têm material para mostrar, e às vezes tem uma certa dificuldade para posicionar esse ponto de vista, para gerar essa imagem, eu posso ajudar vocês nisso. Se eu ajudar vocês em 2, vocês vão conseguir fazer todas as outras. Só preciso, cada um eu preciso olhar e ajudar, tá? E o corte de pele, certo? Agora, o que é um corte de pele em escala 1:20 ou 1:15, gente? Um corte de pele é um detalhamento construtivo muito minucioso que aparece muito detalhe nesse desenho. Aí, agora sim, ó, eu vi os cortes de pele que vocês já fizeram em alguns outros ateliês. E eu não vi nenhum corte de pele de todos os trabalhos compatível com o nível de corte de pele que nós devemos atingir, tá? Então, realmente, eu preciso ser bem exigente com vocês, porque a gente precisa compensar essa falha aí que veio de outros... equilibrar isso, certo? Equilibrar isso. Então, o que aparece num corte de pele? Ela aparece o revestimento. Então, se tiver, sei lá, um revestimento de fachada, digamos que tenha um revestimento de parede, ele aparece a camada de cimento de cola atrás dele, aparece o isolamento, aparece a manta, aparece o parafuso, que tiver algum elemento de fixação, ele aparece de ladinho, assim, certo? Aparece
digamos, o miolo das coisas. Pensem assim, ó, que às vezes nós temos um elemento que tem um aço, por exemplo, que tem 3 milímetros de espessura, e a gente tem que dar um jeito de diferenciar no desenho que isso é aço e que o outro lado tem uma linha de parede que é diferente. Então, a gente precisa conseguir demonstrar isso, não só através de gráficos, de cores, de achuras, mas também de legendas. O corte de pele, ele vem, a gente tem que vir puxando linhas de todos os elementos, a gente puxa uma linha, bota um número e faz uma grande legenda, porque ele tem muito, muito conteúdo. Então, não dá para, assim, às vezes fica difícil sair escrevendo ali do lado, porque ele fica muito conteúdo escrito. Então, o ideal é puxar uma legenda numérica e botar ela para o lado, tá? E assim, ó, eu não vi BIM ainda fazendo corte de pele. Se alguém me disser que consegue fazer corte de pele no BIM, eu não vi. Vocês até podem gerar um corte no BIM. E a partir desse corte, vocês jogam essa primeira estrutura, esse primeiro corte, porque o corte de pele, ele nasce de um corte normal, né? Em escala menor. Aí vocês começam a detalhar, ampliar isso. Certo? Fazer... Não sei se dentro do BIM mesmo consegue fazer isso, mas ou carreguem isso para um AutoCAD ou um outro software bidimensional para poder desenvolver esse corte de pele. Tá, gente? Para poder detalhar. É serviço braçal. Serviço não só braçal, como um serviço é um trabalho de estudo da gente compreender esses pontos de fixação, em especial. Falo muito nos pontos de fixação porque fachada sempre tem muitos elementos fixados, ainda mais nos trabalhos de vocês. Tem gente aqui trabalhando com brise, tem gente trabalhando com fachada envidraçada, certo? Numa fachada envidraçada, aparece toda a esquadria do vidro, gente, com baguete de fixação, com cunha, certo? O vidro normalmente tem que ter um encunhamento para ele ficar na posição correta. Isso tudo aparece em corte de pele. Então, quando a gente está falando em escala de 1 para 20, 1 para 15, aparece muito, tá? Muito mesmo. Peguem referências, existem inúmeras, tem os trabalhos que eu coloquei para vocês lá, e nós temos um banco de imagens gigantesco, que é o Pinterest. Tá? Nós temos o Pinterest com muitos exemplos que vocês vão poder buscar disso, e é só jogar na web também. Com inteligência artificial, então, pelo amor de Deus. Certo? Joguem nas inteligências artificiais, usem ela a favor de vocês, não contra vocês. Ela não serve só para ficar ajudando a gente a compor textinho que a gente tem que fazer e colocar nos trabalhos, não é só para texto. Ela é para muitas e muitas coisas, e o próprio ChatGPT, Gemini, vocês vão começando esse corte de pele, jogam as imagens lá e expliquem para ele, botem imagens, botem renders, botem tudo, o ChatGPT vai ajudar vocês em tudo. Mas ele sempre vai ajudar, porque a gente precisa ir conduzindo ele, entendendo, não só o GPT, né, todas as outras inteligências artificiais, a gente precisa ir conduzindo elas, porque elas não são nada sem nós. Elas precisam da gente, né? Elas precisam que a gente vá conduzindo e vá tirando o máximo delas. Tá, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma, prof. Não? Então tá. Depois vocês dão uma olhada na minúcia. Esse tipo, o edital, vocês podem usar e ir riscando, fazendo até como se fosse um checklist, certo? Esse nível de edital aí é um edital similar ao que vocês vão ter depois nos ateliês, nos próximos, né?
O ateliê 9, o Adri, inclusive, confirmou que vai ser eu que vou dar. Não sei nem como ainda, porque eu não sei como é que vai funcionar os orientadores de vocês, mas o conteúdo vai ser eu que vou dar, porque eu já falei para vocês, né, que o ateliê, não sei se eu já expliquei para vocês, tem a disciplina de ateliê 9 e tem o TCC. A disciplina, eles estão tudo junto, a gente está sempre falando sobre a mesma coisa. Já te dou a palavra, Priscila. Mas a disciplina fica tendo conteúdo, uma carga horária de aulas teóricas. E o TCC é em si o que tu faz com o orientador especificamente, ele foca só no teu trabalho, porque lá na disciplina de ateliê, que nem aqui, a gente não consegue focar individualmente em cada trabalho, porque cada um tem um tema. É diferente dos nossos 8 ateliês, que todo mundo estava dentro de um tema, né? Pode falar, Priscila. Só tu tá com o teu microfone fechado. Sim, o prof, tu estava comentando ali referente ao corte de pele, eu e a Gabriela, então a gente está dando andamento, né, ao corte de pele ali, e daí até a gente está fazendo o BIM, né, a gente gerou o corte, mas que nem tu comentou, a gente vai fazendo ali com trama e vai procurando as achuras correspondentes a cada material para identificar bem ali. E até eu achei interessante, né? Tu falou do GPT ali. A gente tirou algumas dúvidas, assim, referente, a gente tinha muito a cobertura também, como era fixado. Então, ele gerou algumas imagens que ampliou um pouco a visão da gente, o entendimento. A gente foi questionando como era fixado tal coisa. Daí, vários elementos que estavam ali, a gente já foi perguntando, e então, não que a gente vai copiar, mas é uma ferramenta que ajuda a dar uma clareada, às vezes, de uma área que a gente não tem tanto conhecimento, Sim. né? Então, a gente é ótimo. isso, e daí falou sobre como seriam as camadas a gente, né, questionou da cobertura em casca, como seria, né, impermeabilização, as coisas. Então, isso Sim. já dá uma clareada, então, né? Nossa, ele é ótimo. Ele ajuda muito, né? Coisas assim muito específicas que às vezes a gente demoraria muito tempo procurando em livros. Os livros, eles são bons, e existe um livro que eu posso indicar para vocês, de detalhamentos construtivos do Xing, tá? Só que o que ele acaba sendo, o Xing, ele é um livro meio antigo, e hoje em dia existem muitas tecnologias novas, muitas formas novas da gente fixar, da gente criar, da gente desenvolver, né? Então, claro que tem coisas que são clássicas que nunca vão mudar. Por exemplo, como se desenha por dentro de um tijolo, nunca vai mudar, né? Numa camada de concreto, não vai mudar. Mas tem muitas coisas que as inteligências artificiais nos ajudam muito. E outra que é muito boa de utilizar é o Notebook LM, eu já indiquei para vocês, né? Mas o Notebook LM, ele só funciona com fontes, então tu teria que ter livros, ter fontes e jogar lá para dentro e perguntar para ele, mandar ele construir aquilo ali, né? Então, tu tendo referências bibliográficas, assim, sobre detalhamentos construtivos, tu consegue puxá-la para dentro dele como fonte e pedir auxílio, suporte dele também. E daí tu puxa o teu trabalho, né? E ele ajuda, inclusive, gerando imagens, ele é integrado com o Nano Banana do Google, né? Então, aí, às vezes, daqui a pouco explica uma coisa, tu não entendeu, manda gerar uma imagem para ver se tu entende. Não quer dizer que ela vai estar certa, mas já dá para entender. Aí, às vezes, aquilo já te abre um campo para te conseguir pesquisar um pouco melhor, né? Mesmo que não está bem correto aquilo que ele falou, mas pelo menos te dá um vislumbre maior para te pesquisar e abrir mais aquela camada daquilo e desenvolver mais. Nossa, tem muito recurso ótimo. Muito, muito. Vocês têm, em todos esses recursos, existe capacidade de desenvolver isso e deixar extremamente criterioso, assim, né? Tá? Então, vamos lá, vamos se puxar nesses cortes de pele, que é uma coisa que eu quero muito ver com vocês, porque é algo que eu percebo que tá fraco na turma como um todo aí, tá? Não vi nenhum ainda. Eu vi o dos ateliês passados de vocês. Certo, pessoal?
Então, eu vou tirar aqui o compartilhamento e temos aí o restante da aula para a gente dar uma olhada em trabalhos, em materiais que vocês precisem assessorar. Prof, eu posso começar? Tô com um sketch aqui aberto, que eu e o Elton a gente mudou algumas coisas na planta baixa, daí a gente quer mostrar no 3D, daí para a senhora visualizar um pouco melhor. Pode sim. Tá bom, só um momento, prof. Só me avisa, prof, quando estiver aparecendo, por gentileza. Apareceu. Tá. Aqui seria a parte do estacionamento, né? A gente criou duas... como a entrada principal vai ser aqui em cima, né? Então, a gente preferiu deixar três estacionamentos de PCD na entrada. E pensando como o terreno tem um aclive, né? Para o pessoal subir para cima, para não precisar sair pelo estacionamento, né? A gente criou uma escada aqui na lateral, pensando para o pessoal poder sair do estacionamento e chegar para o pavimento superior, e um elevador para pessoas com alguma deficiência, né? E aqui para baixo... essa rampa, isso aí, a rua Frei Orlando tá para baixo, é isso? E isso, a tá aqui. Florante Milanesa tá para cima. Isso, isso tá aí? aqui. Tá. Isso, daí tá aqui em cima. Aí, aqui embaixo, então, como vai ser o acesso e saída, né? A gente também resolveu criar estacionamento de moto aqui, né? E como essa parte do administrativo vai ficar na parte de baixo, para não comer espaço do mercado, a gente resolveu colocar aquelas janelas basculantes que a gente consegue abrir pela... Não é bem a maçaneta, meio que uma chavinha para ventilar, né? Para a gente não colocar janela, pensando na parte de assalto, essas coisas, para o pessoal do administrativo, né? Então, entraria aqui pelo administrativo, então, a sala de espera, a recepção aqui. Posso te fazer uma pergunta? Quantas vagas de estacionamento? Eu estava contando agora, eu tinha contado até aqui umas 22, mas tem mais. É porque nós temos aí uma necessidade nós tínhamos combinado 100 vagas, né? Então, vagas, esse subsolo, vocês têm que avançar ele, vocês estão com ele projetado só embaixo do volume da edificação principal, mas vocês precisam avançar bem mais ele para a lateral e acredito que direita da tua imagem. Isso aqui, ó, ele está aqui, ó, numa vista superior. Isso, então ele passa por baixo de tudo isso aí, né? Tá bom, então. Pega ali aquela outra, inclusive embaixo daquela outra edificação lá também. Sim. Tá, daí então vamos mudar essa parte. Aqui para o pessoal do administrativo ter acesso ao mercado, a gente criou também uma escada para o pessoal poder subir e poder descer. Então, quem é do administrativo, então, todas as salas de financeiro, RH, gerência, compras, um tag de segurança para a parte de carga e descarga ficariam aqui embaixo, junto com uma sala de descanso para o pessoal que ficaria do mercado, né, no horário do almoço, alguma coisa do gênero. Aí subindo, então, para o pavimento superior, então, que seria a parte do mercado mesmo, a gente vai trabalhar com toda essa área aqui aberta mesmo, só que como o telhado vai ter vai ser 2 níveis diferentes, né? A gente deixou ele assim, uma parte mais alta para caída para cá e outra caída para lá. Pode ver que ele tem uma leve inclinação para cá. Então, aqui ficaria uma sala separada, que seria para descer do administrativo, e o resto seria tudo a área do mercado, como aqui para frente a gente está vendo para colocar padaria, hortifruti, uma área de frios, que a gente está pensando em criar aqui, dividir essa parede aqui na metade. Carga e descarga ficaria nessa rua lateral aqui, então com uma rampa, aquelas escadas metálicas, né, para o pessoal ter acesso. Então ficaria 2 salas aqui de carga e descarga, uma porta de acesso, e aqui meio que uma área para o estoquista, para a conferência da mercadoria que a gente vai ter como recebimento daí. Daí aqui seria a guarita, só para controle de acesso, então um lavabo pequeno aqui, uma área para computador, uma pia, que a gente está pensando em colocar aqui, então com uma pele de vidro aqui, e é o mesmo estilo das janelas que vão ficar no administrativo aqui no canto. Me fugiu o nome desse tipo de janela. Área de exposição. Isso.
Eu estava falando com o pessoal da prefeitura, eles me fizeram lembrar, mas esqueci, é basculante isso. Aqui é as partes das lojinhas, então eu dividi em 4x4, né? 2 aqui na frente, aqui para os fundos, 2 aqui, então todos com o mesmo padrão. Daí com uma divisória entre elas de 90 centímetros. É muito alto 90, prof, ou devo abaixar mais para separar uma da outra? Peraí, é que sumiu a tua imagem aqui para mim. Ah, desculpa, voltou. Se é muito alto, é que eu não entendi muito bem isso, essas lojas, essas bancas, qual é o formato que elas vão ter? Elas Aí são baixas ou elas são altas? Vocês têm foi aquela proposta que a senhora apresentou na penúltima aula, que a gente consegue ver tudo de longe e vai ter umas divisórias dividindo cada Elas são banquinha. baixas? Isso, que a gente consegue ver tudo, tipo, caminhando. Então, daqui do início eu consigo ver o que está aqui no final. Daí a gente só criou essas paredinhas aqui só para dividir. Por exemplo, aqui vai vender salame, aqui vai vender torresmo. Só um exemplo, né? Sim, elas são as divisórias entre as bancas, é isso? Isso, entre as bancas, divisória entre as bancas. Então, aqui é uma banca, aqui é outra, aqui é outra e aqui é outra. Tá. É que assim, ó, aí tem que ver direitinho como que é exatamente o formato, a forma que essas bancas de vocês vão ter, porque essas paredes, elas podem ser altas, tendo todo o pé direito em cima, né, indo até em cima, ou elas podem não ser como quiosques de shoppings. Ali eu mostrei Foi acho que essa duas ideia opções. que a gente pensou, não fazer a alta, mas que a gente consiga ver de longe todas as outras. Tá, então entendo que tem que ser um pouco diferente disso aí que vocês botaram. Ela tem que ser meio que passar isso todo em volta, assim. Eu não consegui entender muito a função dessas pequenas paredes. É que é para dividir, para não misturar digamos, uma lojinha da outra, mas não é bem uma loja, né? Enfim. Sim, mas daí não seria o caso de passar essa pequena parede na volta de tudo, então? Mas daí ficaria uma coisa só daí. Só uma área de, tipo, de verduras, assim. Não é nosso intuito. Aqui é vender, tipo, por exemplo, salame, torresmo, aqui na outra é outro produto. Então, cada um desses quadradinhos aqui vai ter um produto diferente. Por isso que a gente colocou essas divisorinhas pequenas aqui. Mas daí como vai ser a mobília e o formato? Eu não consigo te dizer se está certo ou não, sem eu visualizar como que é esse padrão dessa banca que vocês querem criar. Uhum. Então, a gente precisaria ter uma referência, assim. Acho que a professora está falando, André, é fechar o quadrante, cada um desse daí, para ele ficar uma portinha, uma portinhola de acesso, e eles ficarem sendo. Cada quadrante ser um acesso. Eu não consegui entender muito a função dessas paredes baixas, assim, só em X entre as bancas. Realmente não. Na verdade, não é um X, estou prof. compreendendo. É um mais. Aqui ficaria, deixa eu pegar os materiais aqui só para tentar explicar. Tu tem alguma imagem de referência? Não, a forma que tu dividiu, que é uma banca em cada pedaço desse quadrante, eu entendi, mas eu não estou entendendo. A forma que a gente pensou foi a forma que a senhora tinha assessorado na penúltima aula, mostrando as imagens que a senhora disponibilizou. Que daí envolvia várias. Isso, e uma era mais ou menos a segunda, eu acho, que a gente quer, na verdade, quer unir as duas. Uma que tinha essa visão da gente poder enxergar de longe uma da outra, e elas dividindo. Certo. Desenvolvam isso mais, então, com a mobília, para eu conseguir compreender esteticamente, assim, se tem cobertura, se não tem, se tem alguma demarcação, vocês têm que desenvolver isso melhor, tá? Não me parece errado, assim, ter essas paredes de 90 centímetros, mas também eu não consigo dizer que está certo ter essas paredes de 90 centímetros. Não, eu não estou perguntando se daria certo, prof. Estou perguntando em relação à altura. Porque essas paredes é só para... não estou perguntando se está certo a questão da cruz ali, mas sim a questão da altura para o pessoal que vai entrar ter visão
do que está atrás e nas posterior. Que o primeiro, um balcão digamos, com o uma pessoal boa que tá ergonomia. o Um pessoal que balcão com uma tá boa... comprando aqui consegue enxergar o que está aqui e o que está lá atrás. Essa foi a minha pergunta. Certo. De 90 centímetros chega. O ponto de vista das pessoas médio, os olhos, a altura dos olhos, nós costumamos considerar na faixa de 1,40, 1,40 m de altura do chão, certo? Uhum. Então, pensem assim que isso baseado na altura média das pessoas, 1,40, 1,50 vai ser a altura dos olhos. Então, então, vamos lá. Se nós temos uma visibilidade mais ou menos a 1,40, vamos ter como essa referência do chão, tá? Tu estás colocando um balcão a 90, tá ok, por enquanto tá com uma boa visibilidade. Aí então, visibilidade tá passável, tá legal. Agora vamos só pensar se essa altura de 90 centímetros ela é boa para a ergonomia das pessoas, para elas conseguirem pegar isso e movimentar isso. Entre 90 centímetros a 1 metro, oferece uma excelente ergonomia, tá? Para poder expor os produtos, para poder colocar coisas em cima e ficar numa boa altura. Desde 80 centímetros até 1 metro, os balcões de pia, de cozinha, balcões internos, costumam estar bem assim, configurados, tá? Então, acho que eu respondi as tuas duas perguntas. Se tem visibilidade, tem visibilidade. E se tem uma boa ergonomia, tem uma boa ergonomia também a 90 centímetros. Essa era a minha dúvida. O pessoal conseguir enxergar e também para pegar as coisas. Eu acho que daí a gente não conseguiu se entender ali. Eu achei que tu estava me perguntando assim, mais no sentido de como vai ficar essa banca, assim, isso que eu não consegui entender, como exatamente ela vai ficar. Acho que daí vocês precisam me trazer um pouco mais desenvolvido, até com mobília, porque esse tipo de configuração tem muito a ver com um móvel, com esse balcão, como ele vai ficar ali embaixo, para poder entender ele melhor. Sim. Tá, então esse daí já foi visto, então. Daí aqui, eu tô pensando, a gente pensou, eu e o Elton, de fazer um banheiro um pouco maior, ou se pelo número de mictórios e vasos chega, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 vasos, 5 mictórios com um banheiro de PCD do lado aqui. Isso para o núcleo ali das bancas? Para tudo, no geral, é o banheiro público ali que vai atender. Acredito que está pouco. Agora, eu vou dizer para vocês, então, voltarem ao plano diretor da cidade, o Código de Obras da cidade, que faz parte da legislação das cidades, e vocês buscarem lá conforme a área construída. Cada trabalho tem uma área construída diferente. Então, se a área construída de vocês é de 1.000 metros quadrados, tem que ter um número de banheiros. Se a área de vocês é 2.000 metros quadrados, tem que ter um número de banheiros. Isso tudo está em legislação. Não é a gente que inventa e diz se é bom, se é muito, se é pouco, tá? Pela minha experiência, eu acredito que está baixo o número, só olhando assim, batendo pelo poste do trabalho de vocês, acho que está pequeno. Eu não estava lembrando dessa informação. Tem que fazer essa conferência pelo regulamento da cidade, né? Isso aí vocês vão encontrar no Código de Obras do município de Canoas. Tá? Sim, vocês vão ver estabelecimento comercial, olhem estabelecimento comercial, mercado, supermercados, que vai dizer o número de banheiros, tanto femininos quanto masculinos, quanto PCDs, porque às vezes tem que ter mais de um PCD, às vezes tem que ter fraldário. Isso vale para todos os trabalhos, não só para o do André e do Elton, viu, gente? Estou falando de todos os trabalhos. Número de vagas, número de banheiros, número de fraldário. Até o fraldário, eu vou falar pelo banheiro público aqui de Carazinho, que eu ajudei a projetar e fazer a fiscalização com a prefeitura. Mictórios, segundo os engenheiros contratados e arquitetos, não adianta pôr, porque o pessoal vai vandalizar e vai remover.
foi colocado no antigo e foi tirado. Então, para banheiro público, segundo os arquitetos daqui de Carazinho, os engenheiros da prefeitura, o fraldar é uma coisa, tipo, para o público ali, para o banheiro, não adianta colocar, que vai ser estragado, não dura. Tá, mas isso não é justificativa para nós, tá bom? Isso é uma opinião arbitrária aí deles, baseada na experiência deles. A gente seguia pela legislação em vigor, pelo regulamento em vigor na cidade, porque senão a gente não aprova um projeto na cidade, não importa a opinião deles. O que vale é o que está no Código de Obras e no plano diretor da cidade. Então a gente tem que obedecer isso, tá? Não, sim, professor, só fiz o comentário. Aham, tá. Mas era isso. Certo? Era isso? Tá ok. Não, tá ok. Então, só conforme eu recomendei ali, revejam aqueles pontos ali das vagas que não está compatível com aquelas que a gente tinha falado. Podem revisar essa questão dos banheiros e calculem a quantidade, porque eu acredito que está subestimada, está abaixo, tá? Porque é um público muito grande circulando por dentro dessa zona toda aí. Tá ok? E referente a 100 vagas de estacionamento, vai ser no mínimo, acho que umas 4 para mais de PCD, se eu não me engano. Também tem dentro do Código de Obras da cidade do plano diretor, é baseado na área construída. Então, cada trabalho tem uma área construída. Saídas de emergência, reservatório de água, reservatório de incêndio, tudo isso está lá dentro do Código de Obras da cidade, do plano diretor da cidade. Rafael, pode falar? A questão ali que você comentou, por exemplo, uma banca de peixe que tem que ter pia, tem que ter balcão, não sei o quê. Gostaria de entender qual é o nível de detalhamento, assim, em colocar, tipo assim, a escada tem que ter o corrimão especial para aquele tipo de escada, tem que ter a rampa acessível na calçada, tem que ter o piso tátil, tem que ter... Quanto que a gente vai ter que detalhar e complementar isso aí como um todo, assim? Tá, gente, seguir pelo que eu coloquei ali dentro do edital de vocês, tá? Então, corrimão em si não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de vocês estarem colocando o detalhamento de corrimãos, assim, mas vocês precisam colocar o tamanho dos degraus corretos, a indicação do degrau, por exemplo, de uma escada, da onde ela está começando com a flecha subindo, a numeração desses degraus tem que ter do 1 a 10, 15, 20, número de degraus, isso precisa indicar. Precisa indicar numa rampa, precisa ter também a seta e a inclinação que a rampa está atendendo. Então, né, vocês sabem que conforme a NBR 9050, que é a de acessibilidade, as rampas de acesso de PCD, elas podem ter até 8,33% de inclinação. Então, às vezes, a gente acaba usando menos que isso, acaba fazendo uma rampa com 5% de inclinação. Vocês precisam botar ali e indicar nessa planta, tá? Então, essas inclinações, elas precisam existir. Corrimão, eu não vejo por quê. Agora, se no software de vocês, no BIM, já puxar esse corrimão, vocês não precisam sair deletando isso também. Não é algo que vai desmerecer se ficar mais completo do que deveria. O que não pode é ficar menos, tá? Não sei se deu para entender. Pia, tem bastante coisa com relação à pia que eu não estou pedindo isso para vocês, tá? Não estou entrando. As pias, em geral, são regulamentadas pela vigilância sanitária, o número de pias que tem que ter dentro das bancas, né? Vocês precisam indicar, sim, quando tem cozinha, coloquem ali um bloco, pelo menos, que tenha uma pia, coloca a posição disso ali dentro. Dentro de restaurante, vocês vão indicar uma mobília ali que tem balcão, puxem um bloquinho de fogão também, mas não precisa entrar na minúcia, só pelo amor de Deus, não me façam uma coisa completamente sem noção, tipo largar um fogão lá no meio do ambiente. Tô exagerando agora, tá? Mas E tem o uma administrativo coerência. também.
E o administrativo também, botar as cadeiras, botar as mesas, botar computador, botar tudo da parte administrativa também. Não tudo, mas Todos os pelo ambientes menos que completos. dê. Hã? Todos os ambientes têm que estar completos com tudo que é de mobília que envolve aquela. Ou não, Tem não que tanto estar assim. assim, ó. Tem que dar para entender que existe vida ali dentro, que existe mobília. Entende? Não vou te dizer que precisa ter tudo, Rafael, porque assim, ó, não precisa ter tudo, 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 entendeu? Porque a gente não está fazendo um projeto de interiores, a gente está fazendo um projeto arquitetônico, mas a gente precisa entender qual é esse nosso limite, assim, esse nosso exercício nesses desenhos. A gente tem que demonstrar no desenho que essas coisas cabem ali dentro, entendeu? A gente tem que demonstrar que cabe. Então, tu tem que botar umas mesas ali no administrativo, mais ou menos tu vai ter uma configuração desse administrativo em ilha, tem aquelas mesas em L, ou tem aquelas mesas que ficam uma de frente para a outra, ou elas estão junto das paredes. Aí tu bota as mesas, bota as cadeiras, isso já é suficiente. Mas se no teu bloquinho tu já puxar um computador ali em cima, show, deixa o computador ali. Mas não é o computador que vai fazer tu demonstrar ou não, é em si o porte da mesa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz o meu TCC, que o meu TCC, não sei se eu já falei para vocês que o meu TCC de arquitetura foi um teatro, e era um teatro de uma... Tinha um teatro, era de uma orquestra sinfônica da OSPA, aqui de Porto Alegre. E como tinha muito a ver com música, eu acabei puxando um bloco de um piano de cauda. Precisava ter esse bloco lá na planta? Não, não precisava, mas sabe o que eu queria demonstrar? Eu queria demonstrar que aquele piano tinha como entrar para dentro da edificação, que eu tinha deixado uma entrada de carga de porte suficiente para passar um piano se um dia precisasse. Aí eu puxei esse bloco lá para dentro para demonstrar isso. Então é basicamente isso, não precisa estar 100% mobiliado na minúcia, assim, eu vou botar, tipo assim, um bebedor. Aqui no administrativo vai ter uma bombona aqui no campo de água, né? É bem comum ter isso dentro do administrativo. Não precisa, mas precisa ter as mesas e as cadeiras. E talvez um armário lá para as paredes, entende? A gente precisa contextualizar. O objetivo da mobília, ela é contextualizar que certas coisas bem importantes, elas cabem dentro dos ambientes, que eles não estão dimensionados para mais ou para menos, e para humanizar. A mobília, ela humaniza também. Ela não fica com aquilo jogado, tá? Então, digamos assim, vocês têm uma salinha lá de subestação, né? Todos os trabalhos têm uma subestação. O que tem que ter dentro de uma subestação? Botem como se fossem uns armários de um lado e do outro. Está contextualizado que é uma subestação. Tem uma salinha de gerador. Puxem um bloco de um gerador e joguem e coloquem ali no centro. O gerador costuma ficar no centro da sala. Isso é suficiente. Não precisa entrar. Então, tem um certo grau de detalhamento, mas ele não é um projeto de interiores, certo? Ele é uma contextualização, uma ambientação do projeto do projeto de vocês com coisas que são importantes. Então, tem muita coisa que é importante aí, as bancas, elas precisam aparecer como que elas são ali, né? Elas precisam estar no projeto. Em relação às bancas que você falou de ter um padrão, também eu não entendi, porque, por exemplo, uma banca de peixe, uma banca de hortifruti, uma banca de bebida, como é que eu vou padronizar, fazer tudo igual, são produtos bem diferentes? Não, elas não não vai ter precisam um seguir padrão, né? exatamente um padrão. Elas podem seguir uma ideia e serem repetidas, assim, uma linguagem arquitetônica, mas tu pode ajustar para cada uma conforme a real necessidade de cada uma, tá? Então tá, temos mais algum trabalho para fazer assessoramento? Como é que estão as evoluções? Alguém tem algum ponto? Gostaria de definir com vocês os pontos onde vocês vão fazer os cortes de pele também. Não sei se todos aqui estavam aula passada quando eu expliquei que o corte de pele,
Assim como o nome diz, ele se trata da pele da edificação. O que é a pele? É o envoltório externo dele, né? Então, o corte de pele ele costuma passar numa fachada, certo? Ele é um cortezinho dado num ponto da fachada, e ele aparece o corte, e do lado a fachada correspondente, certo? Eles ficam assim, ó, na prancha, e embaixo as plantas correspondentes, porque ele aparece em todos os níveis, né? Tá? E daí dá Aí para nesse fazer corte ainda. de pele, aí nesse corte de pele eu vou pegar toda a vertical dele, desde do subsolo, digamos, lá da fundação até o telhado, vai toda. Sim, Aí no exatamente. detalhamento, tá, mas aí não vai entrar o detalhamento só da fachada, porque nesse meio vai ter o piso, vai ter que detalhar o piso também. Sim. A gente corta ele, digamos assim, ele pega uma parte de céu para um lado, né? Que é acaba a edificação, como se a parede e a pele tivesse aqui, né? Aí por um lado vai ter céu, vai ter nada, e por outro lado para dentro tem um trechinho de interno lá que a gente vem cortando, inclusive o piso, laje, viga, pilar, se tiver, né? Se tiver no contexto, na cobertura também, né? Então, se temos laje ou se temos nessa cobertura telhado, treliça metálica ou laje de cobertura, sabe? Sistemas de cobertura distintos aí que cada projeto tem, aparece um pedacinho sempre. Querem que eu abra um corte de pele aqui com vocês? Pode falar, Gabriele. Agora tu falou que ia abrir, pode abrir. A gente estava com algumas dúvidas que a gente começou a fazer. Ali também em relação à fundação, prof, a gente não sabia exatamente o que apareceria ali, como que a gente colocaria a fundação, se precisa aparecer. Um pouco ela aparece, sim. E aí, eu vou compartilhar aqui, a gente mais pesquisou ainda do que realmente começou a graficar ele todo ali, né? Uhum. Esse aqui foi o que a gente definiu na aula passada. A posição, né? Isso, aham. E aí a gente começou a fazer aqui, no caso, a terra, né? E ficamos em dúvida também em relação a essa espessura, que quanto deveria ter. Eu não sei se isso é Eu um tô teste. achando ele. Vocês podem diminuir. É que assim, ó, para vocês delimitarem a largura dele, eu achei que ele tá meio largo aí na imagem, mas pode ser Sim, só uma percepção. Porque vocês pensem o seguinte: eu acho que vocês precisam isso, eu acho que ele fica mais juntinho, assim, porque precisa ter a fachada correspondente do lado e eles dois caber na zero na largura. Nem tá. sempre cabe, entendeu? Sim. Então tem que Não, aqui fazer a um teste. gente. Acho que a gente mostrou assim e eu que acabei aumentando depois, agora para a gente até se localizar um pouquinho melhor. Mas a gente deixa ele menorzinho, sim. Porque a gente Fundação, alinhando, né? As duas, a fica fachada com o alinhado. corte, no Isso, mesmo alinhamento, para a pessoa que for ver entender o que é a fachada e o que é o isso, corte. exatamente, exatamente. Por isso que eu quero abrir um aqui para vocês, que eu acho que vocês vão Tá. compreender bem o que eu estou falando. E eu já explico isso da fundação que vocês estão me perguntando, tá? Tá. Uhum. Deixa eu ver um aqui para eu abrir, que esteja bom. Tá, eu selecionei um aqui.
um instantinho, pessoal. Que eu quero pegar alguma coisa que tenha esse exemplo aí que vocês estão me perguntando, que tenha a fundação bem resolvida, para eu poder mostrar para vocês. É porque ela é mais indicativa, ela não é algo que necessariamente vai ser perfeitamente daquele lado, daquele jeito, entende? Mas a gente precisa representar que não acaba ali. Essa é a questão, que, tipo, o mundo não acaba ali exatamente embaixo. Prof, uma pergunta pode ser uma pergunta meio boba, mas ali não poderia ser tipo um radier embaixo? O piso do subsolo. Não, tem que ser Por causa sapato. do peso, Provavelmente vai ser microestaca, por causa que tem elevação, a gente tem pelo menos duas, né? Uhum. Pelo menos 2 pavimentos, tá? Acho que até pelo peso, né? Pelo peso, justamente, em função do peso, tá? Entendi. Entrou minha tela aí para vocês verem, né? Eu vou tirar primeiro o zoom, só para a gente entender. Então, vamos começar entendendo a ocupação do tamanho desse corte de pele numa prancha a zero. Então, vejam o quanto ele está ocupando. Vocês estão vendo? O corte de pele em si, para eu poder riscar, eu vou ter que vir aqui. O corte de pele está aqui, ó. Tá? E aqui do lado está a fachada correspondente. Eu até entendo aqui que isso aqui está ruim, porque o que fica mais bonito visualmente, esteticamente mais confortável? O mesmo tamanho que vocês usarem para o corte na largura, vocês usem aqui, ó. Ficaria melhor, tá? Ocuparia melhor. E daria para dar um afastamento, não precisava ficar tão colado, porque tá tão colado um no outro aqui, ó, que tá parecendo que é o mesmo desenho, um é continuação do outro. Então, como a gente precisa dar esses respiros nas pranchas para ter esse conforto estético visual, tá? Então, poderia estar um pouquinho mais afastado. Aí, então, primeiro entendam a proporção. Eu vou tirar o zoom mais ainda para a gente entender o que foi colocado. Ai, meu Deus, troquei. O que foi colocado aqui na zero, ó. Então, encaixou a zero, tá. Ó. Aqui ele não carregou aqui ainda, mas aí ele começa aqui em cima, tá? Que não carregou ainda. Ele começa aqui, vem até aqui assim, ó. Por que ele vem até aqui assim? Porque eles estão mostrando um pedacinho da sapata aqui embaixo, ó. Estão mostrando que existe uma fundação. Não vamos entrar no mérito de qual é. Só representem que é uma fundação, certo? E o que tem aqui, ó? Um arrimo. Isso aqui que tá inclinado aqui é o arrimo do muro, né? Que tá com pedra ali, porque a parte de subsolo sempre vai ter isso, tá? E tem o solo aqui para cá, então essa parte aqui cinza é o solo, aqui é as pedras, são as pedras, o calçamento vem para cá, então para cá faz sentido ter um radier, se for o caso, porque daí aqui já está na camada superficial do solo, tá? E aqui, por que aqui tem o carro? Para contextualizar, só que ali é o subsolo, é a parte de estacionamento, a gente não precisa ficar indo buscá-la na legenda do que a gente está falando, tá? E as plantas, elas colocaram aqui para esse lado, ó, tá? E como sobrou espaço aí, foi colocado uma legenda numérica, que tá aqui, ó, as linhas vão passando, vão botando a legenda numérica, e essa legenda tá indicada aqui, e sobrou espaço na prancha. Aí, para não ficar assim, a prancha vazia, foi preenchido já com duas imagens tridimensionais ali, tá? Elas nem têm relação com corte de pele, mas o que elas já se preocuparam em colocar? Já que estou falando de um certo trecho de fachada de corte de pele, vou colocar, já que está sobrando espaço ali, está caindo de maduro, digamos assim, a bola está picando no espaço, elas pegaram e colocaram o quê? Botaram ângulos que tem essa mesma pele que está representada aqui, porque o que está representado aqui é o que está aparecendo aqui, ó. A gente consegue fazer uma correspondência visual,
certo? É lógica, é raciocínio lógico só, não é nada assim, tem que ser assim, tem que ser assado, é só algo para ajudar. Então, a gente sempre tem que pensar que o projeto vai ser lido, entendido, por alguém que não conhece nada do projeto. Então, pensem assim, que eu estou fazendo de tudo para explicar o que está ali, para uma pessoa que não compôs o projeto, ele não é um autor, ele é outro, ele é um fornecedor, um prestador de serviço, ou ele é o próprio cliente, tá? Então, é para isso que serve. Então, agora vamos dar um zoom maior, só para entender o nível de desenho. Ó, quando a gente dá um zoom, a gente vê aqui, ó, representado como linhas, tá? Como linhas mesmo, aqui, ó, diversas camadas do piso e da laje. Então, aqui, vamos puxar para o lado, para nós vermos aqui na legenda. Tá vendo que aqui, ó, onde está com a achura na diagonal aqui, está puxada a linha 22, depois nós temos uma linha acima que é a 23. Vamos lá na legenda. Vinte e dois, laje steel deck. 23, tela soldada mais concreto. Isso faz parte do sistema de laje steel deck. Foi feita uma definição que elas iriam utilizar esse tipo de laje e elas buscaram lá na internet, que seja, como que esse tipo de laje é feito. Então, elas identificaram que ela tem uma camada de concreto, tem uma camada de tela soldada, e depois disso vem o acabamento de piso, que é o 24. Então, se a gente for lá no 24, só vou ir lá para o 24 e vou vir para o solo aqui, para a parte de baixo. Isso tudo está dentro dos materiais que vocês têm acesso. Exatamente isso aqui que eu estou abrindo, vocês pegam lá e olham também, tá? O que é o 24, ó? Camada de piso, certo? E tá ali uma cotinha de nível também para a gente entender. Ó, temos aqui algumas mobílias para humanizar, para a gente compreender do que a gente está falando. Ó, as esquadrias aqui, ó, aparecendo de lado no nível 14, na indicação 14. Mas vamos para a fundação, ó. 1, 2, tá? Vamos ver o que é 1, 2. Sapata estaca. 1, sapata, 2, estaca. Até tá errado isso aqui, a estaca fica embaixo. Mas tudo bem, não tem problema, é só indicar, tá? 6, dreno. Tá faltando, o dreno não tá desenhado aqui. O dreno, gente, ele fica assim, ó. Faltando o dreno. Vocês veem, eu coloco os exemplos, mas não quer dizer que eles sejam perfeitos, tá, gente? Como é que eu vou arriscar aqui? Cadê vocês? Perdi vocês. Tá aqui. O dreno fica aqui assim, ó. Um tubo. Tá faltando, provavelmente tem um tubo aqui, ó, que elas esqueceram de desenhar, tá? Isso aqui que tá aqui é uma parede cortina, que é uma parede que faz parte do sistema de parede de contenção. Em algum lugar aqui ela deve estar indicada. 7, vamos ver o que é o 7 ali, ó. Cascalho, ó, faz parte do sistema de contenção, tá? Aqui o cascalho, ó. É tão pesado o arquivo que ele não puxa. 9. Bloco cimentício. 8, camada impermeabilizante, ó. É a camadinha que vai entre essa parede cortina e o bloco cimentício interno, certo? Então, isso tudo vão aparecendo por linhas aqui, tá? Então, esse aqui é o trabalho
de uma delas. Eu vou mostrar outro aqui. Esse aqui, a aluna acabou não fazendo a legenda por números, foi puxando direto as linhas e escrevendo. Também dá, tá? Mas o que ela fez? Essa aluna viu a necessidade de puxar um detalhamento. Então, tá vendo que aqui tem um dreninho bem pequenininho aqui nessa cobertura? Cadê? Como existe uma cobertura vegetada aqui, precisa de um sistema de drenagem, tá? Então, ficou muito pequenininho para ela indicar dentro do corte de pele, aqui, ó. Então, ela pegou e ainda fez um pontilhado aqui, fez um outro detalhamento mais adiante ali, ó, jardim vertical, ver detalhamento 1. Eu não estou pedindo isso no edital para vocês, e nem estava nesse edital aqui. Isso é um detalhamento de nível de TCC, que vocês podem fazer se tiverem tempo e necessidade, é ótimo, tá? Mas vocês veem aqui também, tá bastante detalhado. O que eu vejo nesse corte de pele aqui, que tem algumas linhas do desenho que estão um pouco delimitadas aqui. O desenho, a gente compreende ele melhor quando ele tem umas linhas externas, às vezes mais pesadas, com um peso visual um pouco maior. Nesse corte de pele aqui não tá, isso não tá muito feito, tá feito mais aqui, ó, nessas camadas de impermeabilização. Então, mas não tá errado, tá, gente? É uma forma de desenhar. Então, vejam bem. Vamos olhar ele de longe. Mais de longe, né? De novo, a ocupação da prancha. Olhem como a proporção entre um e outro, entre os dois desenhos, ela tá, ó, esse tamanho tá proporcional a esse tamanho. E ela jogou daí as legendas para as laterais. É interessante. Se ela tivesse deixado isso tudo com legenda numérica, teria ficado mais vazios na prancha, e a prancha teria ficado um pouco menos preenchida. Talvez ela tenha até tentado, não sei, a aluna não me assessorou isso. Talvez ela tenha tentado e tenha achado que a prancha ficou visualmente muito vazia, e daí ela optou por botar os escritos. É uma decisão nossa mesmo, tá? Botar em texto, né? E vocês percebem para que existe esses calungas aqui? Única e exclusivamente para a gente ter uma percepção de escala. Então, como a gente tem o calunga aqui, olha o porte dessa edificação. A gente está conseguindo entender que a edificação é realmente muito alta. A gente está conseguindo entender que esse nível aqui, olha a diferença aqui, né? Então, é para contextualizar isso. Tá, pessoal? Então, aí aqui dá para ver bem direitinho a fachada correspondente, dá para ver muito bem aqui, ó. Porque olha só, aqui desse lado, isso aqui, ó, vendo esses brises que ela cria aqui ripados na horizontal, aqui dá para ver ele cortado, ó. Então, tá visto em corte e depois tá visto de frente. Então, a gente consegue corresponder exatamente que isso que está sendo visto aqui é o que está cortado aqui, tá? Isso que está sendo visto de frente aqui é o que está cortado aqui. Isso que está sendo visto aqui é o que está aparecendo de lado aqui, tá? Isso que está cortado aqui, ó, é o que está aparecendo aqui, ó, é vidro. E embaixo tem duas maneiras. Essa aluna aqui, ela optou por não solidificar, né? Digamos assim, não fechar totalmente aqui, ó. A gente poderia simplesmente fechar, né? Porque como é subsolo, fecha, não tem o cara ali. Mas ela pegou e deixou aberto também para não parecer que acabou o mundo. Eu sempre uso essa expressão, né? Às vezes a gente faz as coisas, parece que o mundo acabou ali. Mas não, tem o cara ali, deixa às vezes. Às vezes são decisões nossas mesmo, do que fica esteticamente mais confortável, tá? Não tem regras, assim, muito precisas. Às vezes é mais aquilo que a gente percebe que está ficando bom ou não. E essa aluna acabou colocando
o detalhamento, então, enquanto a outra dupla, né, que lá era uma dupla daquele outro trabalho, optou por colocar imagens 3D para preencher a prancha, e não ficar vazia, essa aluna aqui botou aquele detalhamento que a gente viu lá em cima, que ela puxou um zoom maior ainda e trouxe para cá, ó, e preencheu a prancha com detalhamento, e botou a planta aqui. Certo? Corte de pele é isso, a gente faz olhando o corte de pele dos outros, vendo o que está aparecendo, vendo exemplos e vai construindo o nosso. Beleza? Consegui explicar em relação à fundação um pouco? O trabalho da Nathalie está disponível para vocês lá também. É só para dar um contexto, assim. O prof, Sim, mas deu para entender. Eu só fiquei mais com uma dúvida, que era até um questionamento que tu fez para nós, como seria o engaste dos nossos pilares ali com a nossa cobertura. Aí, que nem a Pri falou, a gente fez ali uma pesquisa, assim, alimentando ali a IA mesmo, porque a gente estava pensando, meu Deus, não sei como é que faz isso, não sei como é que conecta. Tanto que ontem eu até falei para a Priscila, como é que pesquisava antes? Não, vou ter que procurar em algum lugar. Daí a gente começou a fazer pesquisas na internet mesmo, outras referências, assim, para ver como que faz esse engaste ali, a gente decidir. Só que daí o que eu percebi nesses cortes de pele que tu colocou, porque daí o que a gente acabou gerando ali, eu até posso compartilhar aqui para te mostrar. Coloca, eu dar uma olhada. Super detalhado o que a IA acabou gerando ali, né, para a gente ter uma ideia. Ó, tipo, ficou assim. Eles super detalhado. Reduzam um pouco, simplifiquem um pouco, mas vamos lá, vamos entender o que a IA colocou aí. Vocês têm esse pilar metálico aí embaixo, que é o que encosta lá em cima. É exatamente isso. assim? É isso aqui, né? Ó. Tá, deixa eu ver aí. E daí, tá, beleza, então tem um pilar metálico. E essa parte curva, ela é de quê? É concreto. Concreto. Uhum. Aí até a gente pesquisou também, porque em questão de vigas ali, né? A espessura dessa casca de concreto, então, que teria que ter uma. Se tiver tal viga, ela pode ser menor a espessura, mas em determinado momento vai ter que ficar um pouco maior a espessura dessa casca para suportar a carga. Se a gente deu uma pesquisada ali em questão estrutural mesmo. Demandaria um projeto estrutural mais preciso. Vocês podem fazer com 10 centímetros, que tá bom. Não sei com quanto tá aí, eu acredito que não tá com 10 centímetros. Vamos ver. O de vocês, eu acredito que esteja. Tá até 30 o nosso. 30? Nossa, tá bem. O nosso aqui tá 30. Mas aí tá meio desproporcional. Tá? A gente levou mais em consideração entender como funcionaria isso. Até... Pesquisem. O que vocês têm que fazer, pesquisar, é assim, ó, como ocorre o encontro entre pilares metálicos. Tá aí, ó. Aí tem alguma coisa, mais ou menos, tá? Tá. Isso aí a IA fez? Sim. Mais ou menos. O que acontece? Quando vocês vão encontrar isso muito mais no solo, como referências para encontro no solo do pilar, chegando no solo com a laje embaixo, vocês vão encontrar esses encontros do que para cima. Para cima não é tão comum. Então, se vocês pesquisarem como encaixa embaixo, vocês vão encontrar mais esses pontos de encontro. Mas é assim, ó. Vocês vão desenhar basicamente isso. Vocês vão ter o pilar metálico, é uma viga aí? Vocês estão usando viga aí ou viga quadrada? Isso é importante definir. Tá o pilar metálico, ele pode ser uma superfície quadrada, retangular, vazia por dentro. Normalmente é um quadradinho assim, que é... Vocês podem, se vocês jogarem aí tubo de metalon no Google, vocês vão achar diversos, tá? Ou pode ser uma viga aí.
Eu acho que para esse nível de trabalho, de pós, vocês vão acabar tendo que usar Vigaí, porque a Vigaí ela é mais estruturalmente robusta, tá? Então, anotem aí, Vigaí metálica, tá? Tá. Vocês vão pegar e vão ver o encontro dessa Vigaí com uma sapata ou com uma laje, como que é? É muito parecido com isso que está aí. É feito, tá certo, pode sair, ok. É feito tipo um console assim que a viga entra dentro, metálico também, e esse console, porque eu não vou conseguir desenhar aqui, porque ela é um izinho, né? Ela é assim, entendeu? Elton, pode falar, se tiver alguma referência aí, mostra para nós. Eu posso ajudar, porque assim, pode subir a viga metálica e fazer o console nela com uma chapa para receber uma espécie de laje aí de concreto e travar essa laje com parabolt já nessa chapa. Então ela já pode ir parafusada, ela tem tipo um console parafuso uma na fazendo outra, isso e travar já, e com solda travar no... Mostrou com parafuso Pode mesmo, ser parafusada ou com solda, um dos dois. É que esse parafuso que ele mostrou aí, não é que esteja errado, né? É um parafuso ou é um parabolt. Parabolt, na verdade, é tipo um parafuso, só que ele tem uma fixação que não gira. Sim. Para ser mais simples de falar. Mas é muito parecido com isso que está aí. Tá. Daí, assim, essas linhas aqui eu entendo, impermeabilização e tudo mais, a gente vai representar. O que eu fiquei na dúvida, assim, essa conexão aqui do meio, a gente precisa representar ali no corte de pele? Representem esse console visto de lado que a gente está falando, então esse ponto que a viga cabe, tem esse encaixe visto de lado, e botem esse 1 ou 2 parafusos que vai acabar ficando, não sei se vai ficar nesse ponto de vista aí aparecendo só 1 ou vai ficar aparecendo 2, depende do ângulo, e representem a laje. Essa laje, ela vai aparecer em uma camada de concreto, que eu não sei exatamente onde ela está aí, porque ela aparece com a textura do concreto e na largura do concreto. É acima dela uma camada de impermeabilização. Tá. É isso que é necessário aparecer, basicamente. Aí na ponta dela, o que está aparecendo aí? 11, impermeabilização, manta líquida ou fita butílica. Tá, show de bola, pode ser isso aí. Parede externa ripado. Tá, ela tá bastante detalhada, ela não está 100% certa, mas não precisa chegar nesse nível de detalhe. Tem uns pontos de fixação por cima aí que não existem, se isso é laje. Não sei o que é isso aí, não entendi muito bem. Deixa eu ver o que é o 3. Que não dá para... Cumieira, rufo. Vocês têm certeza que vocês querem fazer essa laje superior, assim, em laje mesmo? É que eu acho que a aparência... tipo, que a gente queria passar, eu acho que fica melhor com laje. Porque a telha metálica, ela vai ficar mais fininha. Ela vai ficar muito fininha, eu acho, sabe? Daí a gente foi vendo ali, tá nas próprias aulas que tu deu, de cascas de concreto e coisa, a gente foi indo por esse caminho. E aqui, os pilares ali seriam eles cilíndricos. Cilíndricos? Não sei se... Ele é redondo, então? Ele é metálico? Então façam um pilar de concreto, já que vocês têm uma cobertura de concreto, porque vocês não fazem um pilar de concreto também. Daí a nossa malha tá 12 por 12. Daí aumenta um pouco o pilar. Acho que ele tá 20 por 20. Tava 20 por 20. Vamos ter que pesquisar. Não sei responder agora para vocês, daí se vai compatibilizar. De repente vai botar um complicador a essas alturas do campeonato, daí eu não oriento a colocar também, que senão vocês vão retroceder muita etapa no trabalho e vão se perder tendo que voltar em etapas anteriores, é melhor manter assim. A gente até pensou em fazer tipo pilar de concreto no subsolo e manter os metálicos na parte térrea ali. Sim, isso sim. Acho melhor, né? Sim, isso sim, porque o pilar de concreto, daí o metálico fixa em cima também, né? Ele tem essa mesma conexão entre um e outro,
né? Sim. Não, ou Mas não em si não do tá- pilar, mas dela. Aí tem o pilar, tem a laje e o metálico encaixa em cima. Tem esse mesmo console, isso tudo que a gente está falando que vai ter lá em cima, vai ter lá embaixo também. O mesmo tipo de Ponta de fixação, né? compra. Isso. Tá. Não, E acho que a nossa. até uma coisa que fica muito bonita, se vocês quiserem, não sei se vocês vão querer, deem uma pesquisada em algumas referências. Esses consoles mesmo, às vezes eles têm um design, às vezes eles são erguidos um pouquinho do chão e formam um negativo. O próprio console, assim, ele tem um certo design aí diferenciado, ele não toca diretamente, ele dá uma levantadinha, tem várias maneiras de fazer. Também, só para vocês saberem, não que necessite fazer agora, mas para vocês, talvez no TCC, também poderem buscar esse tipo de nível de detalhamento, tá? Tá. Não, a gente vai ver se acho que eram as maiores dúvidas ali que a gente começou em relação a esse engaste e como representar a fundação ali. Uhum. Eu até comentei com a Gabriele, a gente evolui esse corte de pele ali, e na próxima aula a gente mostra ele meio que quase assim, já prontinho, sabe? Queremos tentar te mostrar. Porque Aham. a maior dúvida é essa parte, né? De repente, até é uma boa vocês gerarem um PDF para olhar, Sim. porque eu acho que fica melhor até do que corte de pele, é ruim de olhar, é melhor olhar ele com algumas achuras já também. Aí a gente assessora. Vamos tentar fazer um assessoramento no PDF, se ficar muito ruim, daí a gente vai para o software de novo. Não, tranquilo, professor, a gente faz sim. Tá, mas Tá? obrigada, então. A gente vai dar continuidade. Obrigada. Certo. Obrigada. Certo, pessoal? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, prof. Boa noite. Descanso. Boa noite.